Olá, colegas. Meu nome é Mariana Clusellias, eu sou coordenadora de formação do Escritório para a América Latina e o Caribe, do IP-UNESCO. É um instituto especializado da UNESCO. Fico muito honrada do convite da Escola de Governo de Pará, que faz um trabalho tão interessante há mais de 20 anos ou alguma coisa assim. Bom, como vocês, os senhores, as senhoras podem notar, eu não sou nativa em português, mas eu gostaria de fazer a apresentação em português, porque acho que a língua não é somente uma ferramenta de comunicação. Ela permite, qualquer língua, permite de conhecer a um pouco de jeito um pouco mais aprofundado a cultura, as tradições tão ricas que tem o Brasil. O Instituto trabalha com a América Latina e o Brasil, o país mais grande do mundo, faz parte dessa América Latina que amamos, né? Então, eu peço desculpas com antecipação se eu não fazer a pronunciação bem, mas, bom, eu fiz a escolha de fazer em português. Então, é um prazer para mim estar hoje com os senhores, os colegas. E também gostaria de partilhar com a audiência, ilustre audiência, que eu nunca acreditei muito nas tecnologias. Eu comecei a trabalhar no IP no ano 2005, na área de formação também, como professora. Todas as formações eram presenciais. E continuei. As formações ficaram não híbridas, porque tinha apenas um componente bem pequeno online, mas o resto era presencial. Eu fui para o Ministério da Educação, onde também trabalhei, e quando voltei, a minha coordenadora nesse momento disse para mim: bom, Mariana, algumas coisas têm mudado, as formações agora são todas online, ok? Eu acho que não vai, eu não acredito que isso vai funcionar. Eu fiquei um pouco brava, mas, bom, eu disse, vamos ver. E, com certeza, as formações deram certo. Então, está a falar uma pessoa que foi bem estética a respeito das formações híbridas e que agora coordena uma área de formação em um instituto que faz a maioria de todas as formações de maneira híbrida. Então, eu vou apresentar o desafio da formação de servidores públicos num contexto em procura de uma educação transformadora e inclusiva. Eu vou fazer isso em 3 partes, né? A primeira parte, eu vou partilhar com vocês algumas conclusões do relatório do GEM Report de 2023, que foi feito para a região da Iberoamérica, a respeito do uso dos fusos das novas tecnologias. Depois vou falar um pouquinho, apresentar o que faz o IP em termos de formação. Por fim, eu vou colocar o foco, que acho que é a parte mais interessante, nos desafios que tem a formação de servidores públicos de forma presencial, híbrida, completamente online. Também gostaria de fazer um ponto bem importante de salientar, que o olhar desde que eu falo em nome da instituição tem a ver com a visão da educação como um direito humano fundamental per se, mas além de ser um direito fundamental, um direito humano fundamental, é também um direito que habilita outros direitos. Então, é por isso que é tão importante fazer essa distinção. Vamos começar, então. Quais foram as conclusões deste estudo liderado por o Global Education Report, Monitoring Report? E tem várias conclusões que acho que não todo mundo esperava, menos ainda depois da pandemia. A primeira tem a ver, que vocês estão a ver, com que as evidências taxativas do impacto da tecnologia são escassas.
Não significa isso que são poucas, significa que depende das formações, das fontes de informação, de onde vêm essas informações, que dizem a tecnologia consiga resolver tudo, a tecnologia não consiga resolver tudo. A segunda tem a dizer uma coisa que é bem óbvia, que as novas tecnologias, e que não significa que as tecnologias não sejam uma ferramenta muito útil, porque nós vimos, o mundo viu com a pandemia o útil que foram as novas tecnologias, também algumas tecnologias tradicionais, mas não conseguiram ser tão inclusivas como elas procuravam e como algumas pessoas pensavam, eu me incluir aí. E na terceira que podem ver é que há uma diferença bem significativa entre o acesso à aprendizagem e a conquista efetiva de aprendizagens. Eu acho que tem muito a ver com a agenda educacional internacional atual, que coloca o foco no que eles chamam Foundational Learning Strategy, que coloca o foco, a ênfase na importância de aprender a ler e matemáticas, porque é como o baseamento de onde as pessoas podem verdadeiramente fazer uso deste direito e de todos os direitos de trabalhar como cidadãos, isso. Então, as outras três conclusões, eu vou bem rapidinho. As novas tecnologias não conseguiram impactar tanto na gestão dos sistemas educacionais. Tem duas caras, não? Dos rostos, duas partes das novas tecnologias, que era o uso para melhorar a gestão da educação e o seu uso para melhorar as aprendizagens na sala de aula. Há uma outra questão que tem a ver com a falta de regulamento da integração das novas tecnologias, simplesmente porque as mudanças vão mais rápido que as regulações mesmas. Não? A tecnologia vai mudando bem rapidinho, as regulações têm que passar pelo Congresso, algum órgão parlamentar. Isso faz como um mismatch entre o que acontece com as tecnologias e as regulações que servem como para proteger, fazer uma capa de proteção. E também a última, que a compra de tecnologia, especialmente computadores de última geração, mesmo que continuem a ser o objeto de políticas, porque são bem visíveis, não conseguem fazer as melhoras, porque o segredo está em o acesso, e não todas as pessoas têm acesso a um computador, mas sim, a maioria, não toda a população, mas no mundo é sabido já que se as pessoas têm com muita mais frequência acessos a teléfonos móveis. Então, aí tem um desafio, uma questão bem desafiadora de conseguir fazer formações mais em um formato de tipo de aplicativo e demais. Então, é bem engraçado, eu vou confessar para vocês que eu estou a falar das novas tecnologias, mas eu sou analógica, sou uma pessoa, eu tenho 50 anos, e estou também com suporte bem das velhas tecnologias, então eu acho que sempre o melhor é a mistura. Essas, então, as conclusões mais salientes do relatório. Vou contar também para vocês um pouco o que eu mencionei muito assim, rapidinho, que é um instituto especializado da Unesco, não é o mesmo que a Unesco, tem 3 escritórios, o primeiro foi criado no ano 1963, estamos de aniversário, 60 anos, na cidade de Paris. Depois, em 1998, foi criado o escritório para a América Latina, baseado em Buenos Aires, também estamos de aniversário, 25 anos. E um outro escritório em Dakar, a cidade capital de Senegal, para ter uma chegada mais próxima, mais de perto aos países da África. Então, qual é o segredo das formações do IPE? Podem ver no slide, mas eu gostaria de salientar 2 deles. O primeiro que é uma
formação que é bem focada na prática. Temos muitos formatos de formação, de mais duração, mais curtos, online, híbridos, mas todos têm como eixo o planejamento e a gestão de políticas educacionais com o foco a uma educação transformadora, inclusiva, em concordância com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. E quando as pessoas participantes começam, já desde o início, começam a fazer um trabalho, das vezes individual, das vezes grupal, dependendo do contexto, um desenho de uma política, de um plano, de um programa, de um projeto, dependendo da duração, e o que a formação fornece é os recursos para começar. Então, todas as pessoas fazem, sim, tem que dedicar algumas horas à leitura, mas isso faz sentido para o trabalho diário dessas pessoas, porque elas já podem relacionar com o que está acontecendo no seu contexto de trabalho, né? Então, eles fazem a escolha da temática, que tem a ver com o que é prioritário na agenda onde as pessoas trabalham, e continuam assim. E a outra que permite para as pessoas se conectar com pessoas de todos os países da América Latina, 19, mas também, como temos as linhas desenvolvidas em português, com 5 países da África que falam português: Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, também a Guiné Equatorial, Portugal, a Espanha. Isso faz que a gente diz, não, mas temos desafios comuns. Acontecem as mesmas coisas, algumas diferentes, mas podemos trocar aqui experiências. E isso faz uma comunidade bem interessante. Podem ver no mapa, temos desenvolvido programas de formação regulares para grupos de servidores públicos de todos os países da América Latina, mas também temos uma linha bem interessante de formação sob medida, que são essas formações que fazemos mais contextualizadas a um país, para um estado federal ou um estado ou nível estadual, como no caso do Brasil. E aí, lá no mapa podem ver que temos desenvolvido formações em quase todos os países da América Latina. Isso faz que temos já um conhecimento, uma experiência acumulada nesse sentido, e também uma chegada, uma rede de servidores que nós contamos com eles, com elas, para melhorar as nossas formações. Então, eu vou voltar um pouco com a história das formações e vou pegar para isso um exemplo, que é a formação icônica do IPE, que começou no ano da sua criação. Lembram que eu disse 1998, que é o curso regional de formação dirigido para pessoas de todos os países da América Latina, que, porém, era desenvolvido somente em espanhol. Isso mudou recém no ano 2018. Então, começou como uma formação de 6 meses de duração presencial. Isso significa que os ministérios de educação tinham que nomear, indicar uma pessoa no nível da tomada de decisões, e não podiam contar com essa pessoa por 6 meses. É certo que para essa época a internet recém começava, então parecia que não havia muitas outras formas de fazer, mas o que aconteceu com o tempo, com o percurso do tempo, as mudanças, as novas tecnologias, é que se o Ministério tinha uma pessoa, um servidor, uma servidora bem importante, não podia não ter essa pessoa por 6 meses. Então, no ano 2012, começamos com uma hibridação, que era fazer a parte mais teórica, à distância, mas que funcionava mais como um repositório de documentos. Não tinha possibilidade de fazer atividades colaborativas. Então, a parte da prática estava toda focada no final, quando eles vinham para a parte presencial, que primeiro foi de 4 meses, depois de 1 mês e meio. E quando eu voltei, como eu disse no início, quando eu voltei para o IPE,
era totalmente online. Isso mudou no ano 2019 e acho que isso é bem interessante de salientar. Por quê? Porque muitas organizações fizeram essa mudança rapidinho com a pandemia, mas o IP teve tempo de planejar essa mudança. Então, não é que nós fizemos o upload dos mesmos materiais que fornecíamos de jeito presencial, encontro presencial, online. Não, não, não. Nós fizemos toda uma adaptação, levando em consideração as possibilidades da tecnologia. Alguns resultados, nós fazemos avaliações permanentes, nós temos que fazer relatórios para o escritório de Paris, mas também fazemos avaliações bem anuais, quando culminar cada formação, cada módulo dentro de uma formação. Por quê? Porque é bem importante para a equipe de formação, porque eu represento aqui uma equipe que entre todos trabalhamos nisso, fazer melhoras nos dispositivos de formação. Podem ver, eu vou colocar os meus óculos porque eu não consigo ver bem, que no gráfico que vocês têm, aparece bem indicada mais, bom, os tags estão em espanhol, mas bom, não consegui em português, mas as dimensões mais valoradas são a acessibilidade e a flexibilidade. Então, isso nós começamos a ver com também o nível das propostas que as pessoas participantes entregam quando concluem o curso. Eu também gostaria de partilhar nessas enquetes de avaliação que nós fazemos todos os anos para todos os cursos, como eu mencionei, estes depoimentos de participantes, que é bem interessante porque valorizam muito a tecnologia, mas também fazem um destaque do que o desafio que pegar uma formação online implica, né? Que bom, exige ser autodidata, bem ordenado com os tempos, se planejar. Então, tem as duas coisas. Eu acho que isso é bem interessante porque mostra para nós que as novas tecnologias constituem uma ferramenta bem útil, mas que o ato formativo é fundamentalmente humano e requer da presença. Então, é isso que eu interpretamos com a equipe que decide os depoimentos. Então, também queria partilhar com vocês, lembram que eu falei das formações regulares que convocam pessoas de diferentes países? No ano 2018, com uma colega, nós ficamos pensando, o que acontece com essas pessoas uma vez que concluem a formação? Talvez eles trocaram seus WhatsApps, mas deveríamos fornecer para essas pessoas mais alguma coisa. Então, o IP criou a rede de especialistas, que é um espaço virtual onde são convidadas a formar parte todas as pessoas que fizeram formações no IP, também funcionários que chegaram de algum outro jeito para o IP. Tem atividades colaborativas, tem fóruns temáticos, tem o infinito é o limite. As pessoas se encontram aí e podem partilhar bilateralmente com uma pessoa, se encontrar com uma pessoa do seu mesmo país, de um outro estado, no caso do Brasil, é bem interessante. E também uma coisa bem engraçada é que a gente, quando participa da rede, diz, é como um LinkedIn, a rede social, social network, para planejadores da América Latina e também para os países da África no que falam português, e também Espanha e Portugal. Assim que é bem interessante porque faz real essa cooperação sul-sul que procuramos. Então, como eu disse, eu vou colocar o foco na última parte que eu acho que é a mais interessante, que tem a ver com como fazer ou quais são os desafios e as tensões de uma formação para uma educação transformadora e inclusiva, desde o IP. E aí eu acho que tem
vários desafios. Temos encontrado vários desafios e temos testeado soluções para cada um desses desafios. Então, tem o primeiro desafio, a dificuldade para se capacitar em habilidades práticas. Bom, eu mencionei que eles fazem, para acreditar, um trabalho desde o início e vão construindo com uma figura de uma tutoria acadêmica, que é a pessoa que faz um acompanhamento bem personalizado. A Laura, que no seu secretaria estadual ficam preocupados com a primeira infância, bom, ela vai delimitar seu objeto de planificação e a tutoria acadêmica vai acompanhar todo esse processo de avaliação de alternativas, de elaboração do diagnóstico, a avaliação da viabilidade política, desenho de ações e estratégia e tudo isso. Também encontramos que, como são servidores, estão na gestão, não sempre tem tempo para fazer uma formação, mesmo que precisem. Os servidores e as servidoras trouxeram muita experiência, que também enriquece para nós, mas precisam de formações bem práticas e também bem customizadas às suas necessidades. Então, nós temos diferentes formatos de formação, que eu também mencionei, mais curtos, mais largos, focalizados na temática específica, como políticas digitais, políticas de professores, políticas de avaliação, planejamento sensível à crise, planejamento responsivo a questões de gênero. E sempre o eixo é o planejamento, e fundamentalmente, eu acho que esse é como o valor mais importante que tem as formações, a gestão. Porque o gargalho com o planejamento educacional vem com a implementação. A gente pode ter o melhor plano desde o ponto de vista técnico, mas quando chega ao território, alguma coisa acontece aí que não conseguimos descobrir, que não permite que a política faça as transformações na sala de aula. Outra coisa que eu gostaria de fazer o destaque em relação com esses desafios é que o planejamento que propomos em todas as formações híbridas à distância tem uma abordagem situacional. Isso significa que cada projeto, nas formações regulares, nas formações sob medida, tem que ser sobre um contexto determinado. Por quê? Porque um mesmo problema educacional costuma ter diferentes características, então requer de diferentes ações para resolver ou mitigar. Então, eu sempre digo, quando a gente vai entregar os trabalhos, eu digo, este diagnóstico poderia explicar o que acontece na Suécia, poderia explicar o que acontece na cidade do México, poderia explicar o que acontece em uma zona rural do Peru? Sim, então não está enganado. Tem que fazer de novo, porque é diferente, vai precisar coisas diferentes. E também fazemos uma avaliação, como eu disse, bem permanente. Então, para refletir, eu acho que temos várias tensões a enfrentar. A primeira tem a ver com uma tensão entre o que nós dissemos, que a educação deveria ser flexível, atualizada, porque estamos formando crianças, servidores que vão fazer as políticas para as crianças, que vão trabalhar em postos que ainda não foram inventados, não foram criados, não sabemos, mas nas organizações nas que nós trabalhamos, continuam a ser bem burocráticas, bem hierárquicas, pouco flexíveis. Então, eu fico desconfortável, de fato. Eu falo sempre com a equipe, também com o chefe do escritório, que como é que nós temos que fazer 20.000 formulários para um projeto e nós queremos promover nas formações que a política educacional tem que ter um norte, sim, mas os atores têm que ser flexíveis para encontrar os caminhos para chegar a esse norte. Como é que eles fazem se tem que fazer tanto trâmite administrativo, tanta burocracia, que eu sei que no Brasil às vezes chamam burocracia. Acontece o mesmo para nós. Também, isso que eu estou a falar da flexibilidade, por que é que isso agora nós falamos, quando falamos das formações à distância, o online?
isso também deveria ser refletido nos formatos presenciais de educação. Achem por um minuto na escola. A escola continua a ter a mesma organização que no ano 1800. Da segunda à sexta, de 8 às 13, por cursos, por idade. Como é que isso é assim? Se o mundo é tão mais complexo. E além disso, pior, as crianças aprendem a geografia por um lado, a história por outro. Eu sou professora também, às vezes eu digo, bom, pode relacionar, e vem para mim o estudante na escola e diz, não, a professora de geografia disse que eu fiz uma mistura com a história. Eu digo, não, isso é uma relação. Isso é bem importante também de levar em consideração que o que temos aprendido nos últimos anos sobre a flexibilidade tem que ser implementado também nas formações para servidores, nas formações presenciais ou híbridas que têm um componente presencial. Agora, como todo tem a ver com tudo, tem um condicionamento, tem uma relação, com a política. No que sentido? Não partidário, não vou falar de política partidária, vou falar da política como a coisa pública, que todas as pessoas temos que proteger. Tem um limite bem importante aí, que é as necessidades do mercado. O que aconteceria se hoje eu digo, bom, a escola não vai funcionar mais da segunda a sexta, os pais, as mães vão sair, vão dizer, como que eu faço para ir trabalhar? O que eu vou fazer com a criança? Vê, olha, a escola não somente funciona como fornecedora de conhecimento, de pensamento crítico, de análise, de avaliação. Não. A sociedade tem a escola, mesmo que não diga, como um local onde coloca também as crianças quando tem que ir a trabalhar. Então, a mudança tem que ser sistêmica. Eu acho que eu não tenho solução, somente quero plantear desafios bem concretos e que nós temos que resolver como planejadores agora. Tínhamos que ter resolvido ontem, mas não conseguimos, vamos fazer agora. A outra questão, que não fica todo o tempo, agora que a inteligência artificial chegou, eu não sei como vou fazer. Eu disse sempre, a gente não sabe que aconteceu na revolução da imprensa? Há séculos, aconteceu o mesmo. Somente foi uma democratização do conhecimento em um formato que para essa sociedade também era desconhecida. Eu fico trocando com gente que diz, não, mas a inteligência artificial é diferente. Sim, da mesma maneira que a revolução da imprensa foi diferente para os atores nos velhos tempos, né? Já com o Google, deveríamos ter descoberto que os conteúdos, qualquer criança pode acessar os conteúdos. Então, qual é o rol da escola? Bom, portanto, dos servidores que vão contribuir a essa escola transformadora, inclusiva, conduzir, validar quais desses conhecimentos são válidos, necessários para o exercício da cidadania. Quais são que fontes têm essas pessoas, as crianças, que olhar e dizer, bom, isto é creível, isto não, como faço a síntese, porque sabemos que não existe uma verdade única. Então, quando professores vêm para mim e dizem, não, com a inteligência artificial, a gente não vai precisar da escola, não, eu acho que é o contrário. Precisam ainda mais. Precisam de uma escola mais complexa, que consiga desenvolver habilidades muito mais complexas. Se uma criança ou um servidor pode completar uma avaliação, um teste com inteligência artificial, o problema não é a criança, não é o servidor, é a avaliação. Quando eu era menina, que não existia a internet, na minha escola, todas as provas, os testes eram de consulta, com o livro aberto. E tinha amigas do clube, amigos, que diziam, que sorte que você tem, porque você pode... Não, os meus testes são bem difíceis, porque então a professora não pergunta para mim a que data foi a Revolução Brasileira. Não, eles perguntam como relaciona este fenômeno, por que aconteceu, tem que ler, voltar a ler, é mais complexo. Então, eu celebro que a inteligência artificial esteja aqui, porque há anos que estou a dizer,
não podemos continuar com os métodos memorísticos, solamente de fatos históricos. Não faz sentido isso. Não estamos formando para a complexidade, que é o que as crianças precisam. E também uma coisa bem ligada a esta é, bom, mas então, uma coisa interessante da inteligência artificial, se nós não tiramos todos os professores porque não são úteis, com certeza eu não estou de acordo com isso, nós deixamos para os estudantes e que eles aprendam. Não. A responsabilidade da educação é dos estados nacionais, estaduais, federal, não é do estudante. Isso é uma coisa bem interessante, porque eu leio muitos artigos da importância. Sim, o estudante tem que ir desenvolvendo a capacidade de planejar seus tempos, mas não pode dizer se a criança não consegue a aprendizagem, a criança não quis. Não, a professora tem que conseguir de diferentes maneiras, diferentes caminhos, como essa pessoa, ou essa criança, esse servidor, pode incorporar essas aprendizagens que são tão precisas. É essa abordagem que nós utilizamos desde o IP. Então, bom, é isso que eu queria partilhar com vocês. Eu agradeço muito a atenção, espero que seja dentro do que estava esperado. Tem aí onde me encontrar. Eu espero para os senhores e as senhoras esclarecer qualquer dúvida ou responder com qualquer temática que tenha ficado assim como a preocupação. Eu gostaria mais disso que eu queria mais isso que dizer assim verdades absolutas, porque eu não acredito nisso. Então, muito obrigado pela escuta e bom dia. Agradecemos à professora Mariana Cutchelas, representando a Unesco, consolidando este compromisso não só com o projeto de qualidade de educação, mas destacar a importância do planejamento estratégico das instituições públicas. Este projeto da Unesco é muito importante, que visa capacitar os servidores públicos, focando no planejamento estratégico de suas ações. As escolas de governança têm se unido e investido em educação à distância. São muitas já. Podemos citar a ENAP, a Escola do Paraná, do Ceará, a Escola de Goiás, a escola, por exemplo, da IGPA, que é uma pioneira na educação à distância desde 2015. Hoje, temos um forte grupo de trabalho capitaneado pelo CONSAD e pela própria ENAP, reunindo escolas de governo do Brasil inteiro, em prol de uma educação de qualidade, visando a excelência do serviço público. Os servidores públicos já perceberam as vantagens de encarar o desafio do aprendizado com o uso das tecnologias. Os números mostram isso. A oportunidade de continuidade de estudar, mesmo tendo essa relação supostamente distante das instituições públicas de ensino, a mobilidade de adequar a dedicação ao curso, as disponibilidades de horário, são algumas das explicações do porquê a EAD ter se tornado tão atraente para tanta gente. O ensino à distância não é simplesmente um ensino pela internet. É um método de aprendizagem com o uso da internet e suas tecnologias disponíveis. E esse é, sem dúvida, mais um elemento facilitador da relação aluno-instituição e o resultado que tanto queremos, que não é somente quantidade, é qualidade. Porém, para que o ensino à distância alcance os objetivos de acessibilidade e qualidade da educação, é necessário que esses parâmetros estejam presentes logo no início do seu planejamento. Há quase 20 anos, é importante recordar que as organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, já destacava que a globalização da educação à distância ofereceria muitas oportunidades para os países em desenvolvimento alcançarem seus objetivos no sistema de educação. Porém, a questão de ampliação quantitativa, sem dúvida, implicaria, na grande maioria das vezes, restrições qualitativas.
É por isso que aqui reforçamos o investimento da educação em qualidade e entendemos que a educação à distância é um elemento, é uma forma não só de garantir acesso a todos, mas um acesso com qualidade. Aqui ressaltamos a missão das escolas de governo, que é capacitar os servidores públicos para melhor atender a sociedade. Então, é preciso uma mudança de mentalidade. O EAD tem um laço cultural. Toda a equipe precisa mudar a forma de pensar para que o ensino e a aprendizagem seja efetivo. Não se trata de resistir às mudanças, mas aceitar que a educação à distância diz respeito a uma nova forma pedagógica a ser pensada e desenvolvida. Deve ser estruturada e praticada por todos, a fim de atingir os objetivos de ensinar e aprender.